esperar o pessoal entrar aí para esclarecer algumas coisas. Gente, vou esclarecer algumas coisas que tem muita gente aí. Lá vamos nós. E aí, Diegão? Muita coisa que eu vou falar aqui o Diegão já sabe, muitos já sabem, mas a maioria não faz nem ideia do que rola por trás do circuito Pro, tá? Tem que abusar mesmo, 1 bujão, 2 bujão, 3, 4. Bujão não vai te matar, velho. O que mata no bodybuilding profissional não são os esteroides. É isso que a galera tá confundindo um pouquinho. E eu vou explicar isso aqui. Bom, vamos lá, já tem 30 cabeças, vou explicar. Gente, não, vou falar sério. Há 20 anos atrás, quanto vocês acham, tá? Só de insulina, vamos falar de uma coisa mais bruta. Só de insulina, quanto vocês acham que há 20 anos atrás um IFBB Pro tomava? Muita gente vai falar 100 UI, 200 UI. Só de insulina, tá? Existem histórias, né? Que o Marcus Hull, mais que isso, Wilson. O Marcus Hull, o alemão Marcus Hull, ele era conhecido, o frasco menor de insulina, se eu não me engano, o frasco menor tem 100 UI, era o frasco Hull, né? Que era o pós-treino do Marcus Hull, era o frasco inteiro. No início dos anos 2000, a galera tava usando de 300 a 400 UI por dia, tá? Isso eu tô falando dos caras maiores, né? Tá? Marcus Hull, você pega os caras maiores, né? Com estrutura mais larga, mas em média 300, 400, alguns até 500 UI, só de insulina, tá? Só de insulina. A galera hoje, gente, tá tomando no mínimo, o dobro disso, tá? Eu tive contato nos Estados Unidos, de novo, não com um treinador que treinava os caras, mas com um cara que trabalhava com o exame de alguns. E eu posso dizer com certeza. E assim, vários outros coaches vão confirmar, tá? Coaches que já conhecem pessoas lá fora, trabalharam lá fora. Então assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje em dia ninguém morre no circuito Pro de insulina, tá? De hipoglicemia, isso não existe. Eu vejo o nego comentando, o Dallas McCarver morreu porque tomou insulina cara, não teve tempo de comer. Gente, quando o cara fala isso, eu tava comentando com o Romero agora, a gente tava conversando sobre isso. Quando o cara fala isso, eu já sei que ele não entende nada de circuito Pro. Os caras não comem pra acabar com o efeito da hipoglicemia. Eles injetam glucagon, né? Eles injetam glicose direto na veia, né? Existe já isso já há anos. Então assim, o nível de abuso é muito maior do que vocês pensam, né? O pessoal acha que é só, o cara usa um pouquinho de insulina. Não, gente, você tá falando de pessoas que comem 10.000 calorias por dia, mais uma porrada de hormônio termogênico, hormônio de esteroide, hormônio GH, peptídeo, deve ser uns 8 tipos de peptídeo, insulina 5, 6 vezes por dia, né? Acredito que o Dallas McCarver, o nível dele, eu chutaria 600, 700 UI de insulina fácil, pelos números que eu tenho lido por aí, e principalmente pelo desenvolvimento rápido dele. O Dallas McCarver, ele foi o Big Ramy americano, tá? Ele foi um cara que em 4 anos ele botou 50 quilos de massa muscular, entre aspas, de tamanho, né? Então assim, não, praticamente todos os dias não, gente, é isso que eu falo, ó. Esse vídeo aqui é mais pra quem é mais leigo, tá? Porque quem é do meio, coach, já trabalhou com alguém que já foi pro, ou conheceu alguém que já trabalhou com alguém que já foi pro, sabe disso tudo que eu tô falando.
Esses caras usam são balde, gente, e não é o esteroide em si, a Testo, ou a Bold, ou a Trembo que mata eles, né? O que mata eles é o risco cardíaco, tá? É uma porrada de insulina o tempo inteiro. A insulina é a mais perigosa, na minha opinião, tá? Mas o risco cardíaco vem do próprio cara, né? Você tá pegando um cara que pesa 330 libras, tá? O cara não consegue respirar, gente. O corpo não é feito para aguentar isso, né? Nós chegamos no limite, né? No limiar limite do bodybuilding. Então isso vai acontecer cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu tava vendo uma entrevista, a última entrevista do Matarazzo. Matarazzo foi outro bodybuilder dos anos 90 que morreu. E ele dando uma entrevista que me passaram, e eu vou falar disso, falando que se arrepende brutalmente de ter feito isso, tá? Então os órgãos não aguentam. Exatamente, Paulo. O órgão não aguenta, simples, não é humano, tá? Quantas gramas per week? Na minha opinião, não, eu sei, tá? Eu sei que eles usam de cerca de, pode variar de off-season para prep, né? De 10 a 18. Se o cara for muito abuser, talvez 20, tá? Mas eu tenho certeza, eu já tive acesso a exames de 12 a 15 gramas, tá? De esteroide. O Big Ramy pra mim tá na blacklist antes do Dallas McCarver. O Big Ramy tá vivendo muito ainda. Eu não sei o que estão fazendo com ele. Talvez os médicos lá sejam mais cuidadosos, não sei. Mas o Big Ramy também é um cadáver ambulante, né? Então o que acontece, gente? É muito acima do que vocês imaginam, tá? 330 libras é 150 quilos. É um cara de 150 quilos, entendeu? Um cara de 150 quilos, ele vai morrer, né? Eu tava falando com o Romero, né? Da época que a gente trabalhava junto, né? O Ed Van Amsterdam morreu, né? O Ed Van Amsterdam era um bodybuilder holandês, e era um grande, ele pesava uns 150 quilos também. Então o que acontece? Ele morreu de insuficiência cardíaca. Os caras, 99,9% eles vão morrer de insuficiência cardíaca respiratória, né? E assim, eu vou citar o Romero de novo porque é um assunto que a gente estava conversando e eu não quero parecer que eu peguei a nossa conversa e joguei na minha live, tá? A gente estava conversando e realmente ele falou uma coisa certa. O Dallas McCarver foi encontrado com o pulmão cheio de água, tá? Isso é insuficiência cardíaca, tá? Então o que acontece? O corpo não aguenta, não é só os esteroides, não é só a insulina. O fato do cara já ter 150 quilos, aquele tamanho de massa muscular, comer 10 mil calorias por dia, ser um cara que é injeção a cada meia hora, gente, você para pra pensar. Bota aí 10 gramas, 12 gramas de esteroide por semana, mais insulina, mais uns 8 tipos de peptídeos, mais alguns peptídeos que são para articulação, mais outras coisas injetáveis, muitas vezes até anti-inflamatórios e por aí vai. Então o que acontece? O cara ele não vive mais para ele, tá? Esquece isso, o bodybuilder profissional ele não tem mais vida, o corpo dele é um laboratório, tá? Então você não escolhe quanto você toma, a hora que você toma, quem escolhe é o seu preparador e o seu médico, tá? Então você é um laboratório ambulante. O Dallas McCarver não foi, cara, vários coaches já cantaram essa bola. Eu inclusive falei meses atrás, eu falei, cara, esse cara tá abusando, ele tá com a cara estranha, ele tá... Eu conheci ele na Athletic Factor. Eu tenho alunos meus que tiraram foto com ele, tá? O Iago tirou foto com ele, o Otávio tirou foto com ele. Então, assim, ele é um cara que estava na blacklist. O Big Ramy tá na blacklist. Na verdade, todos esses top pros que se tornaram muito grandes nos últimos 5 anos estão na blacklist, né? Então, o que acontece? O sistema exatamente, o Igor falou tudo. O sistema cardiorrespiratório não aguenta 150 quilos. Ponto. Não é normal, não adianta, gente, a gente tentar fingir que é normal um cara de 25 anos de idade morrer. Não é, tá? Morreu engasgado? Onde é que você viu um cara de 25 anos morrer engasgado? Ele não morreu engasgado.
Se ele tivesse morrido engasgado, ele tinha se debatido, o apartamento dele estaria todo quebrado, estaria comida para todo lado, e não tinha nada disso. Ele simplesmente desmaiou e caiu de cara para frente, tá? Então, na minha opinião, eu vou falar um pouco disso, Biso. Na minha opinião, ele teve uma falência cardiorrespiratória, tá? Uma falência cardiorrespiratória, mais cardio do que respiratória. Deve ter tido um infarto enquanto comia e morreu. Na minha opinião, foi isso que aconteceu, que é o que acontece com 90%. Voltando à pergunta, o Biso perguntou: tu não acha que alguns poucos fora da curva conseguem sobreviver no circuito pro com a vida razoável, como exemplo, Phil Flex Willis? Sim. Existem pessoas, cara, mas você vê no próprio Flex Lewis, que eu também conheci pessoalmente, ele, pela altura dele, eu acho que ele não é um cara tão pesado, né? Ele é um cara grande, ele parece até um pônei, velho. Mas você vê que ele é um cara que se movimenta bem. Ele não é um cara que tá no limite da vida. Geralmente quem morre primeiro são os caras que são freak, muito freak. Não que o Flex Lewis não seja freak, mas o Flex Lewis ele é um freak um pouco mais controlado. Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo. Ele não tem aspecto de quem tá doente, o rosto dele não parece quem tá doente. Ele é um cara que parece ser ágil, ele jogava rugby, né? Então ele já tem um histórico de atleticismo. Então, assim, eu acho sim que tem um pouco de genética no jogo. Tem um pouco não, tem muita genética do jogo. E outra coisa, o Flex Lewis é um cara que ele teve uma carreira bem longa, né? Tipo, ele começou no rugby e ele foi crescendo aos poucos no bodybuilding, né? Quem lembra do Flex Lewis 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, ele tinha um shape bem harmônico e não era tão grande. Então ele foi numa escada um pouco mais lenta, né? Já o Dallas McCarver e o Big Ramy, por exemplo, foram caras que em 5 anos se formaram, né? 5 anos foi suficiente para o cara ganhar 50 quilos, 60, 80, enfim. Então o que acontece? Quando isso acontece, que é o grande problema. Eu sou um dos caras que eu acho que dá pra ver no aspecto do rosto do camarada, tá ligado? No aspecto do rosto do cara, você já vê mais ou menos se o cara já tá saudável, se o cara tá respirando bem. Então tem um vídeo do Big Ramy, cara, posando, que o cara não consegue segurar nada. E nego fala, mas é normal, o cara pesa 150 quilos. Mas aí que tá, gente, não é normal, velho. A gente chegou no limite. O Bodybuilding Pro, ele chegou no limite e é lógico que eles nunca vão falar a verdade pro público geral, né? Então o cara sempre vai morrer por uma razão genética, como foi o Baitolá, que morreu de vasiculite, né? Uma razão genética, ou vai morrer engasgado, ou vai morrer por uma razão que tem nada a ver, ou vai morrer por uma operação, uma cirurgia. Eles nunca vão te falar a verdade, né? Então esse que é o grande problema. Agora deixa eu baixar que um cara desse tamanho pode fazer para reverter? Cara, o Dorian Yates é um exemplo muito clássico disso, né? O Dorian Yates, ele sempre foi muito consciente. Então quem viu a entrevista do Dorian Yates no London Real, você bota no YouTube assim, entrevista Dorian Yates, London Real. Tem legendado, são 2 partes de 1 hora, uma entrevista muito boa. Ele falava que ele sabia que o bodybuilding ia fazer parte da vida dele, né? E ele tinha que ser melhor naquilo durante aquele tempo, mas uma hora tinha que acabar. Que o corpo dele não ia aguentar, né? Então o que acontece? Se o cara se manter no topo durante 5 anos, 10 anos, ele sabe que vai chegar uma hora que ele vai ter que largar o bodybuilding, senão ele morre, velho. Simplesmente não existem caras de 150 quilos que vivem mais de 45 anos. Ponto. Ponto. Não adianta que você me fale. Estatisticamente, se o cara seja bodybuilder ou obeso, ele vai morrer. Tá? Isso é muito verdade. Essa entrevista é muito boa para quem nunca viu. Tá? Deixa eu ver. Eduardo Correia, sim. Geralmente, gente, os bodybuilders mais baixos, né, com uma altura mais baixa, eles não têm tanto quadro de risco. Eles ainda têm quadro de risco. Eu não tô falando que os caras são super saudáveis, não. Tô falando que o quadro de risco deles é menor, porque o peso deles é menor, o corpo aguenta. Então você vê o Rich Gaspari vivo até hoje bem, você vê o Lila Brada vivo bem, você vê o Eduardo Correia, você vê esses caras, dificilmente eles têm tantos problemas quanto os caras que são mais heavyweight, né? Os caras maiores, eles têm mais problemas. Um dos caras que eu acho incrível tá vivo até hoje é o Marcus Hull, né? Esse aí mesmo, porra, foi abençoado lá e... Porque, cara, eu lembro da época do GH15,
que ele tinha, o Marcos Hu, ele tinha um vidrinho de insulina, né, com o nome Hu, porque era o pós-treino dele inteiro. Era o vidro inteiro de insulina, era o pós-treino dele, né? Essa história já é conhecida. Então, para vocês terem noção, há 20 anos atrás, você vê como é que deve estar hoje. Eu acredito que 200 libras, 212 libras, 90, 100 quilos, beleza, né? Um cara, gente, outra coisa, um cara que compete com 100 quilos é um cara enorme, tá? A gente tá querendo elevar o patamar para onde não tem mais, né? Eu vejo um nego falando, pô, mas eu quero ter 100 quilos, eu quero ter 110 quilos. Mano, depois que você chegar com 110 quilos, você vai ver que você não quer ter mais 110 quilos mais, né? Não é uma coisa fisiologicamente viável pro seu dia a dia. Então o que acontece? Um cara que compete condicionado com 90 quilos já é um cara enorme, tá? Um cara enorme. Se você pegar os pesos dos anos 70, 80 e 90, os caras pesavam isso aí, né? Ontem eu postei foto do Samir Banut com 197 libras. 197 libras, eu acho que dá o quê? 89 quilos, 80 e poucos quilos, e foi Mr. Olímpia. Então, assim, peso não tem nada a ver. Hoje em dia a galera quer pesar mais de 100. Ah, eu quero ser 100, 100, 100, 3 dígitos. Isso pra mim não quer dizer absolutamente nada, cara. Você pesar 3 dígitos pra mim quer dizer que você tá mais perto da morte, só isso, entendeu? Então, assim, voltando, a gente tá chegando num limiar do bodybuilding profissional que pra mim, daqui pra frente vai cair. Vai ser cada vez mais escondido, a galera vai falar menos do bodybuilding profissional, vai falar mais do clássico, mais do wellness, do biquíni, porque chegou um limiar já que os caras não vão durar muito. Regan Grimes. O Regan, é engraçado, você falou do Lucas, você perguntou do Regan. O Regan, que é o canadense, né? Ele deu uma estragadinha no shape, na minha opinião. Porque o que acontece? O Regan se tornou pro no Arnold Classic Brasil, né? De 2 anos atrás, se eu não me engano. E agora ele foi competindo no seu primeiro campeonato profissional. O que aconteceu? Aumentaram muito o tamanho dele e para mim as linhas dele ficaram não tão boas quanto eram. Ele estava muito bem e no dia do campeonato eu não achei ele tão bem. Então o que acontece? Os caras começam a socar mais coisa, mais insulina, mais GH, mais tudo para o cara ganhar peso e tamanho, e largura, e volume para poder competir com os caras que já estão lá, né? Quando você se torna pro, cara, você pode ter certeza que você vai ficar 2, 3 anos de chá de cadeira, porque você vai ter que competir com os caras que já são pró já há 5 anos. Então o que acontece? Normalmente eles estragam o shape do cara. É só você pegar outro exemplo, o Shawn Rhoden. O Shawn Rhoden, no primeiro campeonato no Mr. Olímpia dele, o cara era perfeito, o cara tinha uma cintura fina, o cara tava com shape estético, bonito. Só que ele sumia do lado do Kai Green, do lado do Phil Heath e do alemão lá, entendeu? Cara, esqueci o nome do alemão. Dennis Wolf. Então ele sumia, o Shawn Rhoden sumia. Então o que fizeram? Dá-lhe bomba, dá-lhe, vamos botar 15 quilos aí. E ficou escroto. E tá pior do que tava no início, porque perdeu-se essa sensibilidade de ver estrutura, né? De ver proporção. Agora é tamanho, tamanho, tamanho. E tá vendo que não tá sendo sustentável mais. Não tá sendo. Sim, exatamente. A shape do Callum. Acho que o Callum não tem 110 quilos, não. Acho que o Callum tem bem menos que isso, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado onde vocês leem as informações também, porque a maioria desses caras aí, eles pesam muito menos do que eles parecem, tá? Principalmente quem é mais baixo. Deixa eu ler as perguntas. Valeu, Biso. Cara, o Kevin Levron, ele é um clássico, ele é um cara que sempre vai estar na elite, porque pelo que ele fez pelo passado, mas ele não vai voltar nunca mais a ser top, esquece. Isso aí é ilusão, tá? Principalmente as pernas não voltam não, ele voltou por uma coisa simbólica, acabou. E se o Flex Wheeler realmente voltar, vai ser a mesma coisa. Cara, o Dexter Jackson é o exemplo oposto, né, velho? O que acontece? O Dexter Jackson é um cara que ele foi devagar, né? Você vê foto do Dexter Jackson competindo com 18, 19 anos, já no circuito NPC,
E hoje o cara tá com o quê? 47, né? Então, assim, você tá falando de 30 anos de experiência de palco, né? E o cara tá aí até hoje. E eu duvido muito, muito mesmo que o Dexter use as quantidades que esses caras novos usam. Porque ele nem precisa, porque ele é um cara que ele tem uma massa muscular consolidada de muitos anos, né? Então, assim, é a diferença de você criar um shape a partir de química, de hidratação intracelular, né? Que é quando você faz aquela mistura do GH e insulina e cria aquele volume todo, né? Que na verdade não é fibra, né? Não é massa muscular de verdade. Eu sei que é muito conto de fada ficar falando essas coisas, mas é o que acontece mesmo. E você comparar um cara que treina há 30 anos e compete há 30 anos, que é o Dexter Jackson, né? Que é o Tony Freeman. São esses tipos de cara que já tem mais de 45 anos e estão aí competindo, né? E você vê que os caras não têm tanto esforço para manter o shape, porque já está consolidado, né? Então tem uma diferença muito grande, e essa é a ideia do bodybuilding, né? E está se perdendo, né? Você vê até os exemplos nacionais, você vê os caras em 5 anos já estão com 120 quilos, né? E não é sustentável. Eles têm que saber que não vai durar muito tempo não, né? E antes que me venham com esse papo, mas foi pelo sonho. Gente, com menos de 30, 35 anos você não vai saber o que você quer da tua vida, velho. De novo, me passaram aqui no inbox, e depois eu vou fazer um post sobre isso, a última entrevista do Matarazzo antes de morrer, tá? O Mike Matarazzo era um bodybuilder dos anos 90 e ele também morreu. E ele deu uma entrevista no leito de morte falando que ele não morreu com essa de sonho não, ele se arrependeu de tudo que ele fez. Então, assim, muita juventude aí falando besteira, achando que vai ser pro bodybuilder e não vai chegar nem perto. Porra, olha o Wilson. Wilson é gigante. Eu bato 110 quilos com 76, eu já fico ruim pra andar e respirar. Imagina um cara de 150. Por isso que eu falo, é muita gente que nunca chegou perto querendo dar pitaco. Porra, gente, caralho, pesar 110, 115, 120 quilos, o cara não consegue nem limpar a bunda, velho. O cara não cabe em nenhuma cadeira de avião, o cara não consegue coçar as costas, o cara não faz nada, o cara não acha roupa, o cara tem que mandar confeccionar a porra toda. Assista um documentário do Jay Cutler, né, Living Larger, que ele mostra o dia a dia de um cara de 150 quilos, entendeu? Não é algo fisiologicamente viável, né? O Jay Cutler foi outro que parou na hora certa, né? Ele viu que a saúde dele estava ficando complicada, é um cara empreendedor que foi inteligente e vive até hoje, está ganhando dinheiro. Então, assim, bodybuilding não é só competir, né? O cara pode ser um empresário do bodybuilding também. O Ru fumava igual uma chaminé e tá vivo, é foda, né? Salve, Vini. Caralho, calma aí. Deixa eu terminar aqui de ler encerrar o caralho, calma aí. Como é que eu vou? Espectadores. O fato de Levone ter voltado e colado um shape tão rápido quer dizer que ele não abusava tanto na época dele? Cara, quer dizer que ele era grande, ele tem uma genética do caralho, tem os contatos certos e botou o shape rápido por causa disso, né? Porque ele já foi grande, já chegou lá, e quem chega lá volta rápido, entendeu? Porque ele já tinha um corpo consolidado, digamos assim. Gente, antigamente o bodybuilding era diferente, entendeu? Hoje em dia é muito rápido, né? Antigamente o cara tinha que treinar 15 anos para aparentar ter alguma coisa, entendeu? Então mudou muito. Mais pesado que o Dallas, só esse laço aí no dedo. Grande, né? Se um dia eu for roubado, tô fudido. Cara, pesar 120 quilos é complicado. O Dallas tinha 1,80. Então, exatamente, cara. O Ed Van Amsterdam, que é o amigo do Romero lá da Holanda, cara, você para pra pensar, ele também tinha isso, morreu, velho. Morreu com 40 anos, né? Parada cardíaca. O corpo não aguenta, velho. Você é grande, pesado, não aguenta. É muita coisa pra circular, o coração não aguenta. Se o coração não aguentar, o pulmão também não aguenta e por aí vai, né? Big Ramy é o próximo. Morgan Astor também, mas eu não sei muito do Morgan porque ele não compete muito no bodybuilding, ele é mais um freak. Então eu não sei os dados dele, eu não sei quanto que ele pesa e por aí vai, mas todos esses caras aí, gente, se igualam, não tem muita diferença de um pro outro, tá?
Eles estão mais ou menos todos fazendo a mesma coisa, pesam mais ou menos a mesma coisa, mesmo risco, tá? Gente, o Callum Von Moger, ele não pesa mais de 100 quilos, tá? Só se ele for bem alto. Pelo que eu sei, ele tem 1,80, mas eu acho que ele não pesa, ele deve pesar por volta de 90 a 100 quilos, tá? Eu acho que ele não é muito pesado, não. A não ser que ele esteja ficando pesado agora. Problema pulmonar, mas geralmente, Rafael, problema pulmonar, ele anda de braço junto com o cardíaco, tá? O cara, ele tem problema de respiração muito pelo peso também, tá? Então, todo mundo que já fez off-season aí, que é atleta, sabe que quando você entra na off-season, você começa a roncar, velho. Você ronca, você não consegue andar, a qualidade de vida fica uma merda. Então você imagina isso 10 vezes pior, aliado a 1000 drogas diferentes, né? Um estilo de vida muito mais estressante ao corpo, toxicidade lá em cima, insulina, porrada de coisa junto. Então é bem complicado, né? Pulmonil, trembolona, isso aí, cara, isso é merda porque os caras usam. Não é só GH insulina não, cara. Falei de início, tipo, pode botar aí 30 substâncias aí, fora as substâncias que vocês não conhecem, coisa feita de aplicação local. Nossa, tem muita coisa. Coisa feita em esteticista. Ih, velho, tem muita coisa. Minha ida para Portugal, ô Marinho, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Vou fazer uma live depois só sobre isso. O que acontece? A IFBB também não é boba. Primeiro, a IFBB, ela sabe que o Bodybuilding Pro vai ficar cada vez com menos visibilidade, tá? Ninguém quer ver mais essa porra. A verdade é essa. Eu sou um dos que assistia Mr. Olympia todo dia e não assisto mais, todo ano e não assisto mais, tá ligado? Eu prefiro ver Classic Physique, eu prefiro ver Men's Physique, eu prefiro ver Bikini, Wellness e por aí vai, né? Que são shapes mais agradáveis, né? Pessoas que, sabe, que não precisam ir tão ao extremo, né? Porque, na verdade, o Men's Physique de hoje é o Frank Zane. É o cara que, nos anos 70 e 80, tava com Mr. Olympia, entendeu? Então, a galera tá migrando para isso, não tem jeito, né? E a IFBB, ela sabe disso. Por isso que ela cada vez mais vai dar ênfase às subclasses, digamos assim, subclasses. Porque um cara que... Um Men's Physique desse aí, um Sadiq da vida, o cara não é pequeno não, velho. Os caras são enormes. Os caras são do tamanho do Mr. Olympia dos anos 80, entendeu? Então, assim, a gente vai acabar migrando para isso. Cara, peso é peso. Se o cara pesa 115 quilos e ele tem 1,70 ou 1,80, é a mesma coisa, tá? O grande problema é esse que eu te falei. Geralmente os caras mais baixos eles pesam menos, então o risco é um pouco menor, né? Os caras mais altos, eles pesam mais, o risco é um pouco maior. O cara só por ser alto e mais pesado, mesmo que ele seja um pouco mais magro, o tamanho do coração é um só, não altera, né? Então, o problema é esse, né? O coração ele vai ter que bombear mais sangue, né? Circular mais sangue no corpo. Principalmente se for um peso de massa muscular, né? Falaram aí, mas massa muscular e gordura é a mesma coisa. Não, não é, porque o peso de massa muscular, eu não vou falar que é pior nem que é melhor, é diferente, o mecanismo é diferente, né? O coração sofre das duas maneiras, mas com massa muscular ele ainda é pior porque é um peso vivo, são 150 quilos de massa muscular que ele tem que bombear, então passa, né, canais de sangue ali naquele peso, né? Então assim, é mais sangue para bombear, né? Gordura é peso morto, né? Não tem, tipo, é peso morto. O coração sofre das duas maneiras, mas para você ter uma noção, né? Quanto o coração tem que se esforçar para fazer um cara de 150 quilos caminhar ou viver, né? O Callum tem 1,92 e 110 quilos. Faz mais sentido. Porque eu ia falar que ele não me aparenta um cara muito pesado, mas com 1,92 realmente não tem como ser leve. O Jay Cutler, atualmente eu não sei, Nachelli, porque o Jay Cutler está aposentado. Eu acredito que hoje em dia ele tem até menos de 100 quilos, mas ele está muito bem fisicamente, né? No auge dele, quando ele competia com o Coleman, ele chegou a pesar 310 libras, 300 libras, tanto que ele mesmo no documentário dele ele fala que ele teve que ficar muito mais pesado para competir com o Coleman, né? E depois ele teve que diminuir, depois que ele virou Mr. Olympia ele pôde diminuir.
Mas é por aí. Os caras sempre variam de 250, 300 libras em off-season e no campeonato de 220 a 270, talvez. Cara, saúde cardíaca, caminhada, cara, qualquer tipo de cardio vai melhorar a sua saúde cardíaca, tá? Por isso que eu sempre toco nessa tecla. Tem que fazer. Um cara de 1,95 mede 100 quilos é um peso aceitável? Sim, sim, sim. O mais importante é você ver, cara, quão limitado você está sendo, né? Se você é um cara que pesa 100 quilos, mas você, porra, consegue dar pirueta, você corre, você é um cara atlético, né? Provavelmente você não está em risco cardíaco, né? O problema é quando você começa a ficar limitado. Isso para mim é sinal de muita coisa, né? É, guerra química. E a galera tá cada vez menos interessada em guerra química, né? Um obeso leva o mesmo tempo de um bodybuilding para morrer? Não, o bodybuilding morre primeiro. Eu acho que o bodybuilding está pior do que o obeso, hein, cara. Porque o obeso, ele ainda fica em casa, toma uma porrada de remédio e vai vivendo. O bodybuilder tá mais complicado, né? Essa nova onda aí, nova escola do bodybuilding tá meio complicado. É, Matarazzo. Deixa eu terminar de ver as perguntas que eu tô lá em cima ainda, gente. Tô descendo aos poucos. Eu gosto do Sadiq. Eu não acho ele o melhor physique do mundo, tá? Ele é muito bom mesmo. Não sei se ele ganharia, tá? Se ele vai se tornar top, não, tá? Tem muitos caras muito melhores que eles na Classic. É esse documentário aí do Netflix mesmo, do bodybuild que tinha alfaiate, é do Jay Cutler. O Jay Cutler mostrando que ele não tinha roupa, ele não conseguia comprar roupa, né? É um cara que tem, sei lá, 58 de braço, 65, 70, 80 de coxa. Não tem roupa pra ele, tá? Então, assim, quem já teve contato com qualquer FBB Pro, gente, vocês sabem que o bagulho é doido, tipo, é outra realidade, esquece esse mundo, esse sonho que vendem aí na internet, esquece, não é nada disso. A realidade é sujo, é feio e é dolorido, tá? É dolorido pra ele, pra família dele, não é um bagulho simples não. O Coleman, pra mim, cara, foi o cara mais freak que já teve no planeta Terra e um dos mais que eu não considero tanto ídolo, porque era um cara muito humilde, intelectualmente falando. Ele não era um cara estudado, assim, ele disse que ele era formado, trabalhava na polícia, mas não é um cara muito inteligente, na minha opinião, não. Ele se ferrou todinho porque ele achava que era powerlifter e hoje em dia é só você pegar o Coleman, ver como é que ele tá e pegar outros caras que competiram na era dele e ver como é que ele tá. O Dorian Yates tá muito melhor do que ele, né? Então é tudo uma questão de você fazer com inteligência. Por isso que eu falo, a gente acaba ficando chato, né? Porque quem tem um pouco mais de experiência, ou já viveu com quem tem mais experiência, tenta passar que o bodybuilding é uma maratona. Gente, toma cuidado, esse corpo é o único corpo que vocês vão ter, né? Então, assim, o problema do Coleman pra mim foi esse. Ele foi com tanta intensidade que, porra, hoje em dia teve que substituir quadril, a porra toda. É tudo mecânico, né? Tá todo ferrado, mas é o maior cara que já passou na Terra, eu acho que é ele. Não tem como não. Não, velho, assim, Dallas não era iniciante, velho. Ó, não existe esse negócio não. Um monte de gente falando que o cara morreu por causa da insulina. Gente, esses caras não erram insulina. E outra coisa, se errar, eles não vão comer. Eles injetam glucagon, velho. Eles injetam glucagon. A maioria nem sabe o que é isso, entendeu? Ninguém erra insulina, não. Isso aí não existe. O cara teve um ataque fulminante, com certeza, como todos eles, né? Geralmente as mortes desse cara aí é coração, é cardiorrespiratório sempre, entendeu? Bolão da morte do bodybuild, velho. Big Ramy, eu apostaria no Big Ramy. Cara, o Coleman foi o que eu falei, tá todo fudido, não é sinônimo de nada. Tipo, porra, o Coleman tá aí até hoje. Tá todo fudido, cara. Só de cirurgia que o cara já fez aí, o cara deve ter gastado a fortuna dele inteira. Todo fudido. Teve que trocar um monte de osso, o quadril dele é todo de plástico, tá todo fudido. Edema agudo pulmonar, causado por eu acho que foi isso que aconteceu, o Pompado.
pampado. Foi isso mesmo. Vocês acham que esses prós estão indo para os árabes vão ter o mesmo fim? Não, muito pior. Já morre muito mais árabe do que vocês sabem, tá? É porque, na verdade, há uma rixa entre a FBB e esses campeonatos que tem nas Arábias, né? Eles não querem ir para a FBB porque eles vão perder a fama, né, que eles têm com os sheiks lá. Então, o que acontece? Já tem gente morrendo, né? Tem um árabe que se chamava... Ele competia com Big Ramy lá, era o... Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele quase morreu também, tem foto dele em cama de hospital. Os caras tudo vão morrer, gente, fica tranquilo, tá? Não vai escapar muita gente, não. A não ser os que parem de competir, né? Que acontece também. O corpo não foi feito para segurar 150 quilos, acabou, né? Isso mesmo. O Sadiq saiu da main, sim, o Sadiq tá na Muscular Physique, eu acho. Não, desculpa, Classic Physique. O que eu acho do Ross e do Brandão? Eu acho que o Ross, apesar de ser um cara que parece ser gente boa, ele é um cara que tá entrando agora e ele acha que já sabe tudo. Eu escutei um áudio dele no WhatsApp que, pra mim, ele falou um monte de besteira que ele ainda não vivenciou, tá? Ele é um cara que ele tá sendo treinado por pessoas que entendem de droga, entendem de construir shape, só que ele ainda tem 20 e poucos anos, então ele ainda não sentiu o peso do abuso a longo prazo. Então, ele tá muito... ele tá muito, assim, impressionado, entendeu? Então ele tá achando que é tipo assim, é assim mesmo, e só chega assim, e não é verdade, entendeu? Eu acho que ele tem que ter mais uns 10 anos de experiência aí, viajar um pouco mais, trocar ideia com pessoas mais experientes lá de fora, e ele vai mudar um pouco a ideia dele, né? E sobre o Brandão, eu acho que o Patrick Tuor, ele já tem uma visão um pouco mais conservadora. Eu acho que o Brandão, ele não tá num risco tão alto quanto esses outros caras, não. Entendeu? Eu acho que ele tá num ritmo um pouco mais devagar, na minha opinião, tá? Agora o Horse, pra mim, é só uma questão de falta de experiência. Ele entrou agora, é um cara novo, é um cara que tá do caralho, shape foda, mas é um cara que ainda tem muito pra ganhar de experiência aí no meio, pra ele poder depois falar como é que são as coisas. Eu escutei os áudios dele, eu não concordei com nada que ele falou e eu já tive acesso a outras pessoas que são muito mais que ele, então ele tinha que fazer o mesmo, ter acesso a pessoas que um pouco mais de fora e por aí vai. Como fica a atrofia testicular dos prós? Não existe mais. Quer dizer nada, todo mundo tem filho, velho. Atrofia testicular e fertilidade não andam juntos, não tem nada a ver. Cenário nacional, acabei de falar. Brandão e Ross, acabei de falar. Sobre Coleman eu falei também. O Nasser também é um exemplo, né, cara? Morreu cedo, ponto, né? Apesar de o Nasser não ter sido um cara tão extremo, ainda assim morreu cedo, né? Então, assim, é outro exemplo. Se vocês forem lembrando as pessoas que morreram antes de 50 anos, cara, vocês vão lembrar nomes e nomes. Mas se eu engano, o Nasser morreu ele com mais de 50, eu acho. Acho que sim. Mas mesmo assim, gente, morrer com 50 anos é metade da sua vida, cara. Buendia, ótimo atleta. Cara, coach americano é o que eu tava conversando com o Romero agora. A maioria dos coaches lá já tem morte nas costas, tá? E na hora que os caras morrem, ninguém fala dos coaches, né? Isso que é foda. Porque no fundo, a culpa não é do atleta, é do coach. O atleta, ele escolhe o caminho, mas ele escolhe confiando no coach, né? Mas os coaches, eles fazem o que é preciso. Quando você entra no circuito pro, cara, é aquilo. Você vai fazer o que é preciso, ponto final, tá? Todos os atletas estão em abuso severo. Não é só os tops pros, não, tá? Se você fala dos men's physiques, também tem, tá? O Jeremy Buendia, assim, todo mundo usa pra caralho, velho. Não tem esse negócio, não. A única diferença é que talvez, pelo estilo de vida do men's physique, é isso que vocês não estão entendendo. Deixa eu deixar uma coisa clara. Não é necessariamente a droga. As drogas, elas vão agravar tudo, tá? Mas vocês estão esquecendo do fato dos caras comer 10 mil calorias por dia, de ser pesado, de não conseguir fazer nada. Isso é a causa morte, entendeu? Então, assim, por mais que o men's physique ele ainda abuse, né,
talvez tem men's physique que usa a mesma merda de bodybuilder, ele ainda é um cara que vai pesar o quê? 80 quilos, né? Talvez 90. Então, assim, é um cara mais controlado, é um cara que é mais atlético, é um cara que talvez, mesmo abusando, o risco de morte dele é muito menor. Agora, quando você pega um cara que não consegue nem andar, é um pouco complicado. O que você acha do Brandão, Horst e a galerinha nova? Já falei. Tipo assim, Horst pra mim é um cara que... Se ele tá no caminho errado ou certo, só o tempo que vai dizer. Só que ele ainda tem muita experiência pra adquirir, tá? Eu acho que ele tá acreditando no meio errado, entendeu? Ele tá achando que é tudo droga, porque ele tá ganhando tudo, mas ele é muito novo ainda. Então ele tem que começar a procurar informações lá de fora, da galera que passou já pelo caminho que ele quer passar. E não da galera que passou e aposentou, passou e não conseguiu nada, ou passou e morreu, entendeu? E o Brandão, eu acho que tá num nível diferente do Ross. Eu acho que ele tá indo um pouco mais com cuidado do que o Ross. O Antônio Vaillant, ele entrou numa depressão, né, velho? Ele tá voltando agora. É o tipo de coisa que eu falo pra vocês. O bodybuilding ele tem que fazer parte da vida de vocês. Eles não tem que dominar a vida de vocês, tá? Se o bodybuilding domina a sua vida, tem alguma coisa errada, cara. Se você olha a entrevista dos caras dos anos 90, 80, eles vão falar a mesma coisa, tá? Qual foi um bodybuilder que eu vi, que até foi num vídeo motivacional que eu compartilhei? Sheridan, foda-se, um bodybuilder dos anos 80. Ele falava isso. Ó, eu sou bodybuilder profissional, mas eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, entendeu? Vocês têm que pensar dessa forma, tá? Porque esses caras que vão sede ao pote, acontece isso aí, o cara morre. Tipo, não vai durar muito. Isso aí, cara, Salama. Salama era o nome do cara do Oriente Médio, tá? Que quase morreu também. Eu não sei nem se ele morreu. Ele competia com o Big Ham, exatamente. Era o Salama. Teve os problemas renais. E teve o Baitolá que morreu, né? Então, assim, os caras vão morrer, velho. Fica tranquilo. Isso aí, Betão. Vão morrer. Todo mundo vai morrer, mas, porra, pelo menos aproveita um pouquinho da sua vida, né? O Rossi entrou muito rápido mesmo. Eu tô vendo as perguntas aos poucos, gente, que tem muita pergunta. Eu acho que era o Shed, cara. Eu não tenho certeza se era o Shed, não. Falaram... Agora ninguém sabe, né, Wilson? Todo mundo, depois que o cara morre, vai passando um pra outro. O treinador dele era esse, não era esse, era esse. Pra mim, os caras poderiam ser responsabilizados pela lei, tá? Porque, sinceramente, nada acontece com os caras. Cara, eu não vou falar de atleta às vezes que eu conheço, assim, eu acho, sabe? Não vou falar do Fabiano, gente fina, sabe? Flex Lewis, eu já falei sobre ele, não tá no mesmo caso, tá? Jorlan, também não vou falar, eu conheço ele, porra, pessoalmente, entendeu? Eu vou falar da morte do bodybuilding, tá? Eu não vou ficar criticando atleta por atleta, não. O Jorlan também eu não acho que tá nesse caso, não. O Jorlan, ele é de outra escola, ele é old school, é um cara que treina forte, sempre treinou forte, foi aos poucos, não é uma coisa muito absurda, não. Esteticamente, eu acho que ele tem hoje um shape que não me agrada tanto, eu acho que não agrada tanto a maioria. Porém, se ele ainda subir e ganhar campeonato, isso que importa, entendeu? A impressão minha, essa geração atual, nos últimos anos, tá morrendo muito. Tá morrendo muito, velho. É o que eu falei, não é só os anabolizantes, gente. É tudo que vem junto. Se você usa você é um iniciante, você está usando, sei lá, trembolona e propionato. Pra mim já é errado, que o iniciante não tem que usar duas coisas juntas, tem que usar uma só. Mas digamos aí, né, vamos lá. Só tentando explicar o meu ponto. Não é só os esteroides, tá? Os esteroides sozinhos é o de menos. O problema é tudo que vem junto. É uma porrada de termogênico, é uma porrada de remédio, é uma porrada de insulina, GH, peptídeo, é uma porrada de droga, entendeu? Não é só, é o estilo de vida no todo que acaba matando a pessoa. O peso e tudo aquilo que eu acabei de falar, entendeu? Mas sim, os anabolizantes estão muito mainstream. Antigamente era mais underground e agora todo mundo quer usar essa merda e acha que vai ser foda e não é o que está acontecendo. Será que aguentam transar esses caras? Duvido, hein?
Não sei. Alguns acham que sim, alguns acham que não. Sei lá. Você tem ideia de como funciona o protocolo do Classic Physique? Tenho, já fiz, já vi de perto, mas não vou falar sobre isso aqui agora. Hugo, na sua opinião, o texto até que ponto pode ser seguro? Cara, o resto da vida. Se você souber usar e você acompanhar por exames como é que está seu corpo, pra mim depois de 30 anos de idade, grande parte da população já pode fazer reposição e vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu tenho um aluno nos Estados Unidos que é policial e já está vendo se consegue fazer isso. Compartilhei a live, valeu, irmão, obrigado. Charles Glass, ícone, pode rolar nessa live algumas diferenças da era old school pra agora. Cara, podia fazer uma live só com as diferenças que eu sei. Ia ser legal, sim. Posso falar, mas não nessa live, senão vai ficar muito longa. Qual é o maior motivo da morte de bodybuild? Mentalidade de comer. O maior motivo da morte em bodybuild é parada cardíaca. Ponto. Por quê? Diversos motivos. Principalmente tamanho, o corpo não aguenta. Tá? A causa do Ziz foi diferente. O Ziz morreu por causa de desidratação. Tá? Eu sou da época do Get Big. Na época que o Ziz morreu, ele fazia parte do fórum. A maioria aí nem sabe, né, de onde que ele veio. Né? O Ziz era um usuário de alguns fóruns de internet que fazia lives no YouTube e tal. Eu sou da época que ele ainda era vivo. Eu já entrava na Get Big e tal. E o Ziz morreu pelo seguinte: ele gostava de cheirar, ele gostava de tomar bala, ele gostava de diurético, clenbuterol, efedrina, e gostava de, acima de tudo, ainda ir pra sauna e tomar uma. Então, assim, acho que beber ele até nem bebia muito não, mas ele morreu de desidratação, basicamente. Ele teve uma parada de cardíaca por efeitos de desidratação. O cara queria viver seco o ano inteiro. Ross está indo pelo mesmo caminho do Dallas. Se ele não começar a ganhar experiência e mudar a direção dele, está. O que eu acho do Winkler? Uma merda. Top. Pergunta de Ziz. Eu respondi até sobre Ziz. Qual é, Nasco? Eu tava aqui considerando que o Dallas morreu, hipoglicemia, eu quase morri também. Ô Nasco, eu acho que ele não morreu de hipoglicemia. É muito difícil pra um cara nível dele morrer de hipoglicemia, porque eles andam com glucagon. Eles não tipo, o cara tem que morrer porque ele quer, velho. Porque é igual você aplicar, de vez de aplicar 1 ml de texto, você vai aplicar 100, sem perceber, ou então você vai esquecer de comer. Eu acho muito difícil. Eu acho que ele não morreu de hipoglicemia, não. E mesmo porque eles já andam com uma bolsinha de glucagon, eles têm artifícios para evitar isso. Acho que não. Não me venha falar de Ziz. Ninguém engraçado. Eu falei, mano, foda-se. Eu vivi isso, né? Vou deixar salvo, sim. Fala sobre Dorian Yates. Cara, pra mim ele é o cara mais foda do bodybuilding pela uma questão mental, tá? Ele sabia os limites dele. O Dorian Yates deu entrevistas falando sobre isso. Ele sabe muito bem, teve a sua hora de parar, né? Ele foi um dos maiores, mais densos. Eu acho que pra mim ele foi o último freak que tinha um real condicionamento de bodybuilder, tá? Depois teve o Coleman, que era um ser de outro mundo, mas o Dorian Yates ainda pra mim é o maior ídolo pela mentalidade dele. Ele é um cara muito consciente, né? Então ele sabe. Se você pegar a entrevista dele, que eu já citei aqui, tem uma entrevista dele em 2 partes no YouTube, do London Real, em legendado, e ele falava isso, ele falava, olha, eu sei que o bodybuilding faz parte da minha vida, mas eu sei que uma hora eu vou ter que parar. Então o Dorian Yates, ele era muito ciente em relação a isso, e é isso que a galera tem que ser, tá? Rich Piana, putz, é uma pena, eu gosto dele, tá? Eu gosto da mentalidade dele, eu gosto das coisas que ele fala. Eu acho que ele é um cara que agrega muito, ele é engraçado, ele é um cara do mainstream, não importa como ele aparenta, ele tem implante, tem isso, tem aquilo, tá, o problema é dele, sabe? Não sei se ele morre ou escapa, mas eu acho que no caso dele foi algo, pelo que eu li, foi mais relacionado a drogas recreativas do que abuso em si, porque o cara parece que gostava de umas drogas recreativas, de narcóticos. Não sei se morre ou escapa, mas cara, é aquilo. Nenhum desses caras aí tá muito longe da vala, não. Não, demorou. Depois eu vou deixar salvo. Não tem problema, não. Antigamente, o primeiro contato com anabolizante era para usar uma 3 por 6 semanas. Hoje estão usando 3 tipos de droga. Exatamente. Eu acho que banalizou, cara. Eu já vi relatório de galera com 78 quilos, 80 quilos querer usar insulina. Eu falei, velho, faz o que quiser, mas você não vai virar prova, você não vai competir, não vai ter shapeaço fazendo isso.
né? Não vi não, o Nasco, chamado que fala de hipoglicemia. Ah, não sei, velho. Sabe por quê? Sabe qual é o problema, o Nasco? Porque eles nunca vão falar a verdade, né? Até o cara, na hora de ligar para 911, ele não vai falar, ele não vai explicar, né? Ele vai falar o mais óbvio. Pode até ter acontecido isso, mas é esquisito, cara. É esquisito. Porque eles andam com diversos artifícios para não ter hipoglicemia, né? Isso já é meio do meio pro, o maior medo deles é esse, entendeu? Pode ser, pode ser. Depois me passa essa chamada do 911 aí que eu fiquei interessado. Morte do Cannibal. Cara, não sei. Eu não acompanhei muito esse Cannibal. Eu sei que ele era um cara do atletismo aí que fazia uns paralela maluca lá, mas não sei quem é não. Qual canibal que você está falando? Tem um Cannibal dos Estados Unidos e tem um canibal do Brasil. Não sei. Se for o canibal do Brasil, eu acho que teve a ver com insulina, sim. Hugo, é muito mais fácil de acabar esquecendo de comer, mesmo no nível dele. Esses caras não esquecem de comer, gente. Eles não esquecem de fazer nada. Eles têm pessoas que fazem isso pra eles. Isso é impossível, na minha opinião, tá? Isso é impossível, tá? Isso é impossível, tá? Para vocês terem uma pequena noção, assistam o Living Larger, que é o documentário do Jay Cutler. Você vai ter uma pequenininha noção de como é que é o dia a dia dos caras. Eles têm gente para cozinhar para eles, avisa a hora de comer, a hora de acordar. Eles têm tudo por escrito, eles sabem a hora de fazer, eles fazem isso diariamente. Eu acho muito difícil ter isso, sabe? Pode ter acontecido, eu só tô falando que é muito improvável. É muito improvável. A Bina falou, deveria ter uma idade mínima para conseguir o Pro, avisando que a molecada começa a se drogar cedo. Cara, é complicado, porque vai ter gente que é prodígio, cara. Você pega um Lee Priest, tá vivo até hoje, entendeu? Eu acho que a IFBB, ela não tem muito o que fazer. A única coisa que ela pode fazer é começar a mudar os padrões, né? Talvez deixar os caras de volta um pouco mais secos e menores, botar o Classic como prioridade. Eu acho que isso vai acabar acontecendo de qualquer maneira. Eu acho que a gente chegou num limite do bodybuilding que tá todo mundo reclamando da era freak, e isso vai acontecer automaticamente. Eu acho que a gente vai regredir automaticamente. Valeu, Rafael. Vou ver daqui a pouco o link, Betão. Daqui a pouco eu vejo, deixa eu terminar a live. O canibal foi. Isso aí. Insuficiência renal. Eu acho que esse aí, o Nasco, se eu não me engano, foi o cara que tomou. Como é que se diz? Isso acontece muito também no Brasil e lá fora. O cara toma um diurético poupador de potássio e ainda toma potássio na hora de competir porque sente cãibra. Aí o cara toma no cu e morre, tá? E sinceramente eu não tenho pena não. Eu não sou dessas pessoas que ficam, vai com Deus. É uma pena pra família, mas gente, pelo amor de Deus, cara. Se você contar as mortes que estão tendo no bodybuilding nos últimos 5 anos, vocês vão ver que isso é normal. Cara, tá escrachado, velho. Então não adianta vir com esse papo de que bodybuilding isso, aquilo. Acho que todo mundo que tá no meio sabe do risco que tá correndo. Ponto. Como saber o nosso limite? Exame de sangue, você se sentir bem, né? Você saber se você tá bem. Acho que quando você se conhece, você sabe se você tá bem ou não, cara. O problema é que a gente o meio bodybuilder é cheio de gente doente, né, cara? A verdade é essa. A dismorfia é algo real, né? Nós temos dismorfia porque a gente quer ter um shape daquela forma. Então, um grande problema é você parar de associar, né? Você parar de pensar por causa dessa dismorfia, né? E não saber o seu limite, né? Isso acontece muito. Eu vejo muita molecada. Eu vou tomar pra caralho porque eu tenho que ficar grande e aquele maluco tá usando aquele ciclo, vou ciclar também. E o cara não vai ficar grande. Ele não entende que vai ser ano após ano, não vai ser um blast, né? Então, assim, essa dismorfia, essa coisa do ficar grande que tá fudendo muita gente, entendeu? Se eu não ficar grande, eu não vou ser aceito. Caralho, gente, porra, calma, não é assim não, entendeu? Eu publiquei um vídeo do Phil Hernon falando isso também. Falando que, porra, no fundo somos todos doentes e a galera quer ser aceita de qualquer jeito, quer ser freak, entendeu? Então calma.
O Classic Physique pra mim vai substituir o bodybuilding logo logo em termos de quantidade de visualização. Esteroide não faz milagre, nunca fez nem nunca vai fazer, ponto. Se eu vejo um cara que eu sei que tem shape, eu sei que não foi só esteroide, o cara tá lá se matando de alguma forma. Nasco, é isso aí, cara. Tipo assim, o mais interessante é a gente ter consciência disso, cara. Nós somos, sim, nós temos dismorfia. Isso é normal. Tipo assim, porque o que é dismorfia? É você olhar o seu corpo e não ver como ele realmente é. É você sempre estar pensando num corpo melhor e melhor e melhor, né? Eu atualmente não tô assim, eu tô todo largado. Mas eu, como trabalho com muita gente do meio, agora eu consigo ver de fora, né? Que essa dismorfia que tá matando, na verdade. Porque o cara, ele não consegue pensar nos próximos 10 anos. Ele quer pro próximo campeonato. Ele quer overall no próximo campeonato. Então ele quer jogar mais droga. Ele quer mais coisa. Ele quer mais, 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 mais e mais. Aí daqui a pouco o cara tá aí tossindo sangue e morre. Igual um garoto aqui no Brasil morreu. Então assim, tem muita gente morrendo, gente. Tá? Se você pegar num papel os óbitos que estão tendo de atletas, e não é só óbitos por motivos de saúde, teve uma menina que se jogou de um prédio aí há pouco tempo em São Paulo, eu acho. Pô, então assim, é cabeça. Você tem que estar ciente que você controla o bodybuilding faz parte da sua vida, não é ele que controla você, tá? Então se você quiser dar um tempo, que foi o que eu fiz, pra ver o de fora, foda-se, ninguém tem nada com isso, cara. É sua vida, velho. Se você morrer, acabou, tá? E esse corpo você vai carregar pra sempre. Você pensa assim, você tá com um shapeão, grandão, tá competindo, daqui a 30 anos, 10 anos, 20 anos, você pode estar com outra prioridade. Então, assim, você quer no mínimo um corpo saudável pra depois. Então toma cuidado com isso, galera. Só isso. Agora, pra galera que é atleta de alto rendimento, que sabe dos riscos, direito deles, não tem nada contra julgar eles, não. Ecocardiografia é mais que preciso que eletro. Aí o Nasco falou uma coisa boa. Você tem que fazer exame, cara. Você tem que ver como é que você tá, sempre. Muita gente não faz exame por medo, porque já sabe que tá fudido. Então, entendeu? Então, assim, a vida é muito mais que isso, gente. Pô, toma cuidado aí, cara. A gente não quer ver garotos de 20, 25 anos morrendo por causa de nada. Ainda vem falar por causa de sonho. Porra, que sonho, cara. Você morreu, acabou, não tem sonho. Acabou, entendeu? O que eu acho do Bruno Moraes... Prefiro não falar, cara. Conheço pessoalmente também, é da minha cidade. Mas, não sei. Eu espero que ele volte pros palcos, mas tirando isso, ele é uma figura do bodybuilding. Nada mais que isso. Não sou contra nem a favor. É um cara grande, ponto. Eu não estou largado, estou largato. É isso aí. Largato e casado agora. O que você acha da evolução espantosa do Horse? Já falei, depois dá uma olhada. Betão tá trabalhando comigo, galera. Gente fina demais. Exatamente, essa coisa de ser grande se tornou muito mídia, sabe? Você tem que ser grande, você tem que... E, porra, comentaram aí embaixo, cara, plano de saúde, gente, tenha um plano de saúde, por favor, tá? Se você mora no Brasil ou fora do Brasil, se você é do meio, usa hormônio, você tem que ter plano de saúde, ponto final, tá? Se você quer viver, tenha plano de saúde, faça exames, vê como é que você tá? Porque é foda. A galera tá abrindo mão disso. O pessoal que começou nos anos 2000, eu comecei, eu acho que no bodybuilding de verdade, assim, a querer ser um bodybuilder, talvez em 2009, 2010, né? Eu já tinha usado antes, mas comecei a querer entrar no esporte em 2009, 2010. A galera tinha medo, velho. A gente tinha medo. Hoje o pessoal tá sem medo, né? Aí você vê o Horse falando de que tem que fazer isso sem medo. Vamos ver no final quem vai estar certo, né? Porra, nego gasta 3 mil por mês em GH, mas não faz esse plano de saúde. Eu não entendo isso, cara. Porra, pensa um pouquinho, gente. A mente é outro fato muito importante que falaram aí. O Wanderson falou, cara. Você tem que saber isso, que o bodybuilding faz parte da sua vida. Você pode dar uma pausa a hora que você quiser. Você pode cuidar da sua saúde a hora que você quiser. Seu corpo... Cara, gente,
existe uma coisa chamada memória muscular que realmente acontece, tá? O LeBron é o maior caso disso, ponto. Você às vezes pode ter outras prioridades, você tá tentando dar murro em ponta de faca, usando coisa pra caralho, e você não tá mesmo vivendo bodybuilding. Porque pra mim o cara quando tá vivendo bodybuilding, quando o cara é atleta, ele não precisa de muita coisa não, que o cara vai ficar bom, velho. Tá ligado? A minha experiência é essa. O cara que é bodybuilder, que tá ali competindo todo campeonato, todo ano, o cara tá no meio, o cara não precisa se entupir de coisa não, velho. Ele não precisa, ele pode, mas ele não precisa, entendeu? Eu acho que a mídia social tem fudido muito a cabeça de muita gente. Todo mundo acha que é ruim, todo mundo tem dismorfia, acha que tá uma merda, e no fundo, cara, para as pessoas normais, você tá enorme, tá ligado? Cara, é muito difícil aconselhar alguém, porque você não vai mudar a opinião dele não, velho. Eu já tentei, já. Alunos meus, eu falo na cara, eu falo, ó, cara, segura a onda aí, porque não é assim não. Mas amigo, assim, é complicado, o cara não vai ouvir não. É igual um Rossi da vida, é por isso que eu falei, o Rossi, pra mim, ele tá no caminho errado, que tá dando certo. Né? Ou seja, ele tá começando a ganhar campeonato porque ele tá nessa, começou agora, mas daqui a uns anos ele vai sentir o peso disso. Aí ele vai mudar de opinião, entendeu? Então, assim, é uma questão de experiência. Então ele não tá certo nem errado, ele só ainda não sabe o que tá fazendo, entendeu? Já eu sei o que o Danny James usa, tem vários atletas que já fizeram consultoria com o Danny James, tá? Atletas e não atletas, gente normal que já fez consultoria com ele, e eu posso falar que é tudo um lixo. Gente, esses coaches americanos, vocês pagam pau, que eles cobram US$ 3.000 o anual de consultoria, ou 6 meses, a maioria não dá atenção pra ninguém, e eu já vi os protocolos dele, nada demais, tá? Porque na verdade você tem que entender o seguinte: quem formou o Dennis James foi o coach dele, tá? Então quem entende é o coach dele, tá? E aí você pega os coaches bons, né? Que vai ter o George Farrell, o Chris Aceto, um, John Meadows, vai ter os caras bons lá que são coach. Agora fazer consultoria com o IFBB Pro atleta, o atleta não sabe muita coisa na maioria das vezes, cara. Quem sabe é o coach dele. É, o Baitolá morreu, exatamente. Muita gente morre, cara. Tá geral morrendo e ninguém tá feliz em ver isso. É, por isso que eu não quis falar mal do Jorlan. Porque o Jorlan é o seguinte: a gente pode criticar o shape, a gente pode criticar por onde ele tá indo. Eu conheço ele da época que ele ganhou o Mister Rio. Ahn, eu acho que ele é um bodybuilder de verdade, ele gosta do que ele faz. Mas ele tem a visão dele, mano. E eu tenho a minha. O Paulo Musi é a mesma coisa do Jorlan. Tipo, conheço, já fui a palestra dele, já sabe. Não tem nada contra, só que são visões diferentes, entendeu? O Paulo Musi é diferente, porque o Paulo Musi pra mim não é do bodybuilding, né? O Paulo Musi, ele é da fisiologia do exercício. Ele é um cara, ele é médico primeiro, ele não é coach, ele não é educador físico, ele não é fisioterapeuta, ele é médico, tá? Então muita gente aí se engana, tá? O Paulo Musi, ele é um estudioso muito bom, as palestras dele são muito informativas, só que ele não é coach e não é do meio da elite do bodybuilding. Desculpa, quem acha que é, pra mim não é, tá? Eu vou jogar as lives pro YouTube, vou começar a fazer isso sim. Você acha com que essas mortes a galera vai dar uma freada, vai piorar muito? A galera só vai frear quando começar a acontecer com um amigo da frente, ou... Então eu acho que, não sei, velho. Eu espero que o pessoal freie, mas eu acho que não. Acho que a galera vai continuar fazendo merda e criticando quem fala coisas como eu falo, assim. Tipo assim, os coaches hoje em dia que já passaram por essa merda toda, a gente vem aqui falar, gente, usa menos, e fala, mas tá mentindo, tá escondendo o jogo. Eu falei, então tá, porra, então usa. Aí o cara não ganha nada, não consegue nada, porra, é foda, velho. Tipo, complicado. Bom, galera, a live já tá bem longa. Eu vou encerrar por aqui. E depois eu faço uma live aí comparando old school com new school. A gente faz uma coisa melhor. Porque senão vai ficar uma live muito antiga. Muito antiga. Muito longa. Eu tô até meio maluco já. Calma aí, deixa eu ler. O que fazer para diminuir o clima aqui?
entre os bodybuilding, balestrin, você acha melhor ciclar do que não competir? Cara, eu sou contra ciclar, eu sou a favor de reposição hormonal se o cara tiver cacife para isso, se você quiser fazer. Para mim, hormônio é algo que ou você usa ou você não usa. Não tem essa de ciclar, não. Ciclar é uma ideia antiga que ninguém faz mais. Tá? Bom, é isso aí, gente. Até a bateria do celular tá acabando. Então depois a gente completa. Valeu? Falou.